Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 25 de maio. Estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 9, o espelho e o vaso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor quer mostrar para nós que aquilo que é o nosso foco é aquilo que a gente vai refletir, Senhor Jesus. E nós somos um vaso de Deus, um vaso de barro, para conter o tesouro de Deus. O mais importante não é mostrar o vaso, mas o tesouro que está dentro do vaso. E pelas situações, Ele nos faz exibir a Ele mesmo. Então vamos olhar para Cristo, vamos desfrutar da sua pessoa viva, Senhor Jesus. Assim a gente vai avançando cada vez mais, exercitando o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 31, versículo 18. Ó Senhor Jesus. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Ó Senhor Jesus. João capítulo 8, do versículo 4 ao 6. Ó Senhor Jesus. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, do versículo 7 ao 11. Ó Senhor Jesus. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Ó Senhor Jesus. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 3 ao 9. Ó Senhor Jesus. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. João capítulo 6, versículo 63. Ó Senhor Jesus. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Ó Senhor Jesus.
Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Deus quer escrever em nosso coração. Ó Senhor Jesus. O tema desta semana é o espelho e o vaso. Veremos que Deus deseja escrever em nosso coração e que devemos ir até ao Senhor, ouvir sua palavra e praticá-la em nosso viver, atentando sempre em fazer sua vontade. Veremos também nossa necessidade de remover todos os véus para, como um espelho, contemplar o Senhor. Por fim, entenderemos como Deus utiliza as tribulações e sofrimentos para manifestar o tesouro que há em nosso interior e produzir para nós eterno peso de glória. Ó Senhor Jesus. Deus não deseja somente falar conosco, Ele deseja também escrever a seu povo, para que jamais se esqueçam de suas palavras. No passado, Ele escreveu em tábuas de pedra, mas o que Deus queria mesmo era escrever nas tábuas de carne de nosso coração. Existe uma razão para isso. As palavras escritas em tábuas de pedra estão fora de nós. Porém, as palavras escritas nas tábuas de carne de nosso coração estão dentro de nós. Quando a palavra está fora de nós, é apenas conhecimento. Mas quando está dentro de nós, se torna uma palavra de vida. Ó Senhor Jesus. No Evangelho de João, o Senhor Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O que Cristo escreve em nosso coração são palavras que se tornam Espírito e vida, que transformam nossa pessoa. O conhecimento, a mera letra, não consegue fazer isso. Ó Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo evidencia que se a palavra estiver fora de nós, ou seja, se a recebermos simplesmente como conhecimento, usaremos esse conhecimento para medir, julgar e condenar as pessoas, pois a letra mostra o padrão de Deus, mas não nos capacita a alcançar esse padrão. Ela mostra o que Deus quer, mas não nos habilita a cumpri-lo. O resultado disso é o ministério da morte. A letra mata, porque exige, expõe e condena, mas não capacita. Ó Senhor Jesus. É por essa razão que a antiga aliança é chamada por Paulo de ministério da condenação, pois ao errarmos, ela nos condena. Por não conseguirmos cumprir o padrão estabelecido por Deus, o que está em sua palavra, sentimos-nos condenados e esse sentimento nos mata. Entretanto, louvamos ao Senhor, pois a nova aliança não é da letra, mas do Espírito. O Espírito nos dá vida e nos capacita a cumprir a palavra de Deus. É por essa razão que Satanás não quer que Deus escreva em nosso coração. Ele nos faz abandonar a palavra, diminuindo pouco a pouco o valor e a importância da leitura da Bíblia em nossa vida. Ele quer cortar nossa comunhão com Deus. Fazendo assim, ele neutraliza a ação do Espírito que está em nós. Se nós recebemos o Espírito, mas não o usamos, somos iguais àqueles que não têm o Espírito. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, a grande questão é, quando Deus fala, como nós recebemos essa palavra? Recebemos com base na árvore do conhecimento do bem e do mal ou com base na árvore da vida? Deus nos deu a Bíblia para condenar ou para nos salvar? E como nós a usamos? Para matar ou para salvar? Isso nos mostra de que maneira recebemos e utilizamos a palavra de Deus. O ministro da nova aliança toma a palavra de Deus não como letra, mas como espírito e vida, para dentro de si. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Aí cabe a nós parar para refletir, né, diante do Senhor, como nós de fato temos recebido a palavra, né, Senhor Jesus, a palavra que Deus tem falado com cada um de nós, a palavra profética, a sua palavra atual. Ó Senhor Jesus, a gente tem que perceber, né, às vezes a gente procura, né, receber essa palavra, né, com espírito e vida. Ó Senhor Jesus, mas às vezes de fato, né, quando a gente
passa por situações, às vezes a gente vai ajudar outros, a gente acaba, né, levando as pessoas para a letra, a gente acaba atrapalhando tudo, né? Senhor Jesus, e ao invés de ajudar, a gente acaba atrapalhando mesmo, levando as pessoas a tocar na letra, condenar isso, condenar aquilo, ver isso, ver aquilo, né? Ao invés de levar as pessoas na presença do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, né, mais e mais a receber a palavra como espírito e vida, sempre procurar levar, né, os irmãos, levar uns aos outros, né, na presença de Deus. Né? O Senhor não só quer falar conosco, mas Ele também quer escrever, né, em cada um de nós, para que a gente jamais se esqueça da sua palavra. Ó Senhor Jesus, não esquecer é praticar, é trazer isso como vida para nós, é todo o tempo estar ali focado nela. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, o Senhor Ele deseja escrever no nosso coração, mas como a gente já viu nas últimas semanas, né, para isso a gente tem que sair da nossa agitação do dia a dia, Senhor Jesus, né, ir diante dele. A gente vai ver isso durante essa semana, né, vai tocar bastante nessa questão da gente ir diante do Senhor, de tocar na sua palavra com mais realidade. Ó Senhor Jesus, né, e para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Senhor Jesus, não podemos ficar no conceito do Espírito, nos velhos conceitos da palavra. Nós precisamos deixar com que o Espírito renove, né, a nossa mente. Ele precisa ser renovado no Espírito do nosso entendimento. Senhor Jesus, a gente, né, tem que ver. Hoje a gente vai ficar na letra, a letra nos leva para a mente. Senhor Jesus, ou de fato a gente vai tocar na vida. A vida nos leva, né, Senhor Jesus, ao Espírito, né, ao tocar na palavra. Senhor Jesus, quando a gente realmente aprende aí diante do Senhor, que a gente vai percebendo. Poxa, Senhor, fui tentar ajudar aqui o irmão, fui tentar ajudar a irmã a fazer isso e aquilo e tal, mas, ó Senhor Jesus, devo ter levado o irmão mais para a mente ainda, ficar pensando nas coisas. Ó Senhor Jesus, que a gente aprenda de fato a levar para as pessoas, né, a reconciliação com Deus em primeiro lugar. Ó Senhor Jesus, e elas vão poder perceber, né, a própria condição também e se reconciliar, né, com Deus e se reconciliar também com os homens, para que tudo seja feito em paz. Ó Senhor Jesus, o saber ensoberbece, mas o amor traz edificação. E é isso que a gente precisa, de edificação. Ó Senhor Jesus, né, sempre na semana, na segunda-feira tem um resumo, né, dos pontos que vão ser tratados, né, eu sempre também começo já encorajando os irmãos. Ó Senhor Jesus, embaixo na descrição, todos os dias da semana, todos os vídeos do alimento diário, sempre tem embaixo na descrição. Senhor Jesus, né, o vídeo da semana, né, o vídeo que gerou a palavra da semana, que está lá na mensagem dessa conferência, e também o tutorial, né, no Instituto Vida para Todos. Encoraje os irmãos, se você ainda não é inscrito, né, em nenhum desses canais, se inscreve. Aqui embaixo tem, né, o 288 com louvor, né, para trazer para a gente, Senhor Jesus, e também a editora Árvore da Vida. São publicados, né, aqui o Alimento Diário, todos os livros que a gente está desfrutando, né, diante do Senhor. O vídeo dessa semana tem 1h04, Senhor Jesus. O tutorial está com quase 29 minutos, Senhor Jesus. Então, né, um pouquinho mais de 1h30, né, só se organizar, Senhor Jesus, né, e aí vai assistindo, acompanhando, né, a leitura com um alimento diário, porque essa palavra está riquíssima. O Senhor não quer só dar para a gente uma palavra, né, para nos entusiasmar, ó Senhor Jesus, porque assim é a letra. Nos entusiasma ali, né, durante um momento, Senhor Jesus, depois a gente esquece, mas Ele quer dar para nós uma palavra cheia de vida, uma palavra que muda o nosso ser. Não quer uma palavra exterior, mas algo que muda o nosso ser interior. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ganhar mais de Cristo. Senhor Jesus, essa palavra da semana fala na questão do espelho e do vaso, né, Senhor Jesus. A Bíblia fala que nós contemplamos a glória do Senhor como por espelho. Ó Senhor Jesus, quando você olha no espelho, você tem que ver, né, o que de fato é o seu foco. Para que você está olhando no espelho? Se você fica muito diante dos problemas, você vai olhar para o espelho e vai ver o quê? Problema. Então, se você está com algum problema, as pessoas vão olhar para você e logo vão perceber, aquela pessoa está com problema. Senhor Jesus, mas se a gente olhar para Cristo, né, esse é o título geral desse volume do Alimento Diário, que é Contemplando Deus. Contemplar é olhar com atenção, é perceber os mínimos detalhes. Né? Então a gente precisa aprender a olhar mais para Cristo, para quando as pessoas olhem para nós, veem o quê? Aquilo que a gente está olhando, qual é o nosso foco. A gente vai refletir como por espelho. Aquilo que a gente mais está dando importância, aquilo que a gente mais está focando, né, diante do Senhor, é aquilo que as pessoas vão ver. Ó Senhor Jesus, e é isso que as pessoas precisam ver em nós, um espelho, né, ver Cristo em nós. E também toca na questão do vaso. Né? O importante não é o vaso, o importante é o que está dentro do vaso. Por isso que a Bíblia fala que nós somos, né, como, né, o tesouro de Cristo, né, esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência seja de Deus
e não de nós. Quem tem que aparecer é Cristo. Então nós temos esse vaso de barro. As pessoas olham para nós, né, e aparentemente não tem nenhuma diferença. Mas conforme nós vamos passando por situações, né, por tribulações, coisas do dia a dia, a gente passa a manifestar o tesouro que está dentro de nós. Né? Se esse tesouro realmente é importante na nossa vida, se a palavra de Cristo é o foco da nossa vida, a gente vai conseguir exibir isso para as pessoas. Então quando vier os problemas, o foco, né, de Cristo, né, a vontade de Deus, esse tesouro que é Cristo em nós, ele aparece. As pessoas olham para nós e veem, olha, ele está sofrendo, está passando por situações. Mas quando olha, não vê que são essas situações que estão aparecendo, mas vê que é Cristo que está aparecendo. Então o tesouro é revelado. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa focar menos no vaso e mais no tesouro, né? Olhar mais para as coisas do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, a gente vai ver isso com mais detalhe durante a semana, né? Então, basicamente a palavra da semana, né, a questão do espelho e vaso é isso. Qual é o nosso foco? O que tem se manifestado mais no nosso viver? Né? Acontecem situações, a gente manifesta irritabilidade ou a gente manifesta o Senhor, vai diante dele? Né? Então, tudo isso é para realmente nos expor. E como tocou, né? A palavra na letra só expõe e condena. Mas se você pega tudo isso que está acontecendo no seu viver e leva diante do Senhor, você vai receber vida. Ó Senhor Jesus, vai ser mostrado durante a semana, né, também o exemplo, né, de que dois edificaram, né? Um edificou sobre a rocha, o outro edificou na areia. Ó Senhor Jesus. Mas ali, quando, isso fala em Mateus, né? Quando chega ali em Lucas, dá mais um detalhe, fala, né, que foi diante do Senhor. Então ele fala, né, o que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Né? Aquele que ouve, né, ele também ouviu, mas não praticou, não foi diante do Senhor, foi lá e construiu sua casa sobre a areia. Né? Aquele que edificou sobre a rocha, né, teve mais trabalho. Aquele que edificou sobre a areia foi algo mais rápido. Né? Aparentemente os dois são iguais, né? De repente algo bonito e tal, mas quando vem as situações, ó Senhor Jesus, vem o rio, né? Vem a enchente e arrojam contra a casa, aí é que você vê, né, o que foi edificado sobre a rocha, o que foi edificado sobre a areia. Ó Senhor Jesus. Então se a gente está na letra ainda, condenando os outros, olhando para a vida dos outros, né, isso e aquilo, é porque a gente está construindo na areia, né, e aí não passamos ainda por muita enchente, né? Senhor Jesus, a gente não viu ainda o problema, né, o grande dano que isso está trazendo para nós. Mas se a gente realmente aprender diante do Senhor, edificar na rocha, Senhor Jesus, a gente vai procurar sempre extrair vida, sempre levar vida uns para os outros. Então a gente não deve ficar julgando, né? A gente já viu, né, no outro elemento diário, na palavra do irmão Pedro Doni, ele compartilhou a experiência dele, né? A gente fica ali julgando, a gente perde a simplicidade, enquanto outros estão desfrutando, a gente está ali complicado, não ganha nada. Senhor Jesus, uma das coisas que o irmão compartilhou também nessa semana é isso, né? Senhor Jesus, né? A palavra vem, o Senhor fala, mas eu por ter o foco errado, não aproveito nada. Senhor Jesus, mas se eu estou diante do Senhor, diante da palavra, ó Senhor Jesus, vou ganhar muita edificação, né? Senhor Jesus, graças ao Senhor, a gente precisa perceber isso, como é que está o nosso foco, né? Como eu tocou no dia de hoje, né? Deus fala, como é que você está recebendo a palavra? Está recebendo como conhecimento fora de você, ou está recebendo como vida dentro de você? Ó Senhor Jesus, você toca na Bíblia, mas é para condenar ou é para salvar? Senhor Jesus, às vezes a gente toca na palavra e vê a condição, né, uns dos outros, vê a nossa condição, mas a gente não deve ficar na letra, né, buscando condenar. Né? Senhor, eis aqui uma mulher que foi pega em flagrante adultério, mas a preocupação deles não era isso, eles queriam saber qual era o parecer do Senhor para ter com que condenar. Senhor Jesus, então esse é o problema da letra, por isso que Paulo chamou, né, a mensagem da condenação. Você vê os erros, se sente condenado, né, Senhor Jesus, não se sente capacitado para ir adiante, mas a vida, né, quando você olha algo do outro, você vê por meio da vida, você fala, poxa, se eu preciso orar por essa pessoa, preciso compartilhar algo de vida, né, para ajudar essa pessoa a ir diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, então a palavra não veio para nos condenar, mas para nos salvar. E como que a gente tem usado a palavra? Para matar ou para salvar? Ó Senhor Jesus, tudo isso é para nos expor, né, para a gente ir diante de Deus, né, ver a maneira como a gente tem recebido, como nós temos utilizado a palavra. Ó Senhor Jesus, no início da nova aliança não pode ficar tomando a palavra como letra, como algo exterior que condena, que mata, que é só conhecimento. Senhor Jesus, mas ele toma com espírito e vida, toma para dentro de si, para se encher de Cristo, para ir na presença de Deus.
Se a gente ficar realmente julgando as coisas, a gente vai pouco a pouco saindo da presença de Deus, vai pouco a pouco, a palavra vai perdendo o valor e o inimigo vai ganhando terreno. Ele vai nos levando a desvalorizar, né, a importância da leitura da palavra na nossa vida, a ação do Espírito, a comunhão com Deus, Senhor Jesus. E aí, como o irmão tocou, né, se a gente tem o Espírito, mas não usa, é igual como aquele que não usasse. Ó Senhor Jesus, né, a pessoa tem ali um problema, né, um problema financeiro. Né, poxa, não tenho dinheiro e tal, estou passando por uma situação financeira ruim, estou passando fome, isso, aquilo. Aí você de repente está na mesma situação, e aí um dia alguém fala para você, peraí, mas você já foi lá no banco ver como é que tá? Aí você chega lá, sua conta bancária está cheia de dinheiro, e você lá passando fome, porque não foi lá no banco ver. Ó Senhor, da mesma forma, o Senhor está trazendo para nós palavra, Espírito, vida, mas a gente não usa, vai ficar passando fome. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o Senhor está nos alertando, né? Olha, Ele quer escrever no nosso interior, né, em tábuas de carne. Senhor Jesus, quando encosta na carne, né, alguém encosta em você, né? Ô fulano, encostou, de repente alguém está falando assim, ô fulano, você não está ouvindo, mas, né, encosta em você, logo você vira, né? O que foi? Estou te chamando, estou falando com você. Porque encostou, você sentiu. Por isso o Senhor está mostrando para nós, Ele quer escrever no nosso coração para que a gente sinta. Né? Não é algo que, um dia eu vou compreender a palavra de Deus. Não, você tem que perceber que Cristo está escrevendo em você, está tocando em você. Ó Senhor Jesus, e para isso a gente precisa estar no Espírito, senão a gente vai se tornar insensível à palavra. Vai simplesmente ouvir, se empolgar, se alegrar e depois aquilo passa. Ó Senhor Jesus, mas não precisa ser algo transformador, algo que foi colocado ali não com tinta, mas com Espírito. Ó Senhor Jesus, no tutorial o irmão Wesley toca nisso também, né? Que a gente precisa perceber a palavra dessa forma em nós, né, Senhor Jesus. Né? Perceber, ao ler a palavra, ver os pontos principais, né, que tem na palavra, a gente destacar esses pontos, e assim essa palavra vai realmente nos transformando. Ó Senhor Jesus, né? Como ele tocou nos pontos, vão ser tocados essa semana, né? Ver que Deus Ele quer escrever em nós. Por que Ele quer escrever em nós? Para a gente poder aprender aí diante dEle, ouvir a sua palavra e praticar. Aonde? No nosso viver, atentando sempre para fazer a sua palavra. Não é fazer qualquer coisa, né? Não é só envolver com as coisas de Deus, mas é de fato nos envolver com Deus. Ó Senhor Jesus, aí está toda a diferença. A gente vai ver a diferença durante a semana, né? Trazer isso como prática, como vida para nós, Senhor Jesus. E para isso também a gente vai aprender a remover os véus, né? Para como um espelho contemplar Deus. Na antiga aliança, Moisés punha um véu, porque ia acabando, a glória de Deus ia se desvanecendo. Isso é uma vergonha, Senhor Jesus. Hoje a gente tem que perceber que não posso ficar nessa palavra que vai vindo, vai acabando, altos e baixos. Eu preciso ter essa palavra que vai se tornando permanente em nós. E aí o véu, né, Senhor Jesus, não deixe com que você mostre a sua real condição para as pessoas, né? Você vai tendo um viver de aparência, mas também em compensação, você com um véu no rosto, você também não consegue ver o Senhor. Então o Senhor Ele quer remover tudo isso para que a gente possa então viver, não de aparência, mas um viver real, que demonstra realmente para as pessoas aquilo que nós somos, aquilo que Deus tem feito conosco, mas também nos leva a ver o Senhor nas situações. Ó Senhor Jesus. E por fim a gente vai entender como Deus Ele utiliza as situações, né, as tribulações, os sofrimentos, para manifestar o tesouro que está dentro de nós, no nosso interior, e produzir para nós um eterno peso de glória. No vez de aparência, a glória também desvanece, ela é aparente, né? Vai e volta, não produz nada. Mas quando a gente realmente consegue valorizar aquilo que está dentro de nós, exibir esse Cristo dentro de nós, produz algo que é permanente em nós. Ó Senhor Jesus, e tudo isso é para quê? Para a gente avançar. Por isso que Ele quer escrever dentro de nós, não é exterior, não é conhecimento, mas é uma palavra cheia de vida. Nosso coração, naquilo que é escrito em nós, se torna espírito e vida, e transforma a nossa pessoa, né? O ministério da letra não consegue fazer isso. Infelizmente hoje muitos cristãos estão nessa letra, né? Onde não há transformação, há apenas serviços exteriores, coisas para Deus, valorizam as coisas e não se preocupam com a sua pessoa, com a sua condição. É um véu, né? É algo que é apresentado de maneira aparente para as pessoas, mas no seu interior, ó Senhor Jesus, Deus não aprova. A gente vai ver muito mais isso durante a semana. Mas o Senhor Ele mostra para nós que Ele nos deu o padrão da palavra, mas na letra a gente não vai alcançar esse padrão jamais, né? A letra, ela nos mostra, exige, condena, mas não capacita. Eu preciso ver as exigências de Deus,
preciso ser exposto contra a minha condição, preciso condenar certas coisas no meu viver, mas eu preciso, pelo Espírito, ser capacitado a trazer isso para mim de forma real, senão vai ser só, né, mais um motivo de tristeza. Mas não, que seja sempre um motivo de alegria. Poxa, Deus mostrou isso aqui e agora eu posso reagir. Eu posso estar de acordo com Deus, de acordo com a sua palavra. Por isso que a gente tem que valorizar mais a leitura da palavra. Se o inimigo ficar tocando em nós sempre com condenação, a gente não vai conseguir. Mas que de fato a gente vá diante do Senhor como vida. Senhor Jesus, trazendo essa palavra para dentro de nós, para também poder expressar isso como uma preciosidade para as pessoas. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.